Irmão, também vamos abrir a Bíblia em Colossenses 1, vamos lá. Colossenses 1, 9 a 20. Vamos lá, Colossenses 1, 9. Hum. 9 a 20. Vamos lá. Diz assim, vamos ler todos. Por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeie de pleno conhecimento da sua vontade, a fim de que vivede de modo para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, para quem todas as coisas têm primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém. Eu não estou acostumado com esse computador e às vezes ele... Vamos lá. Irmão, vamos ver Dia do Senhor 17. Vamos lá, abrir aqui. Dia do Senhor 17. Vamos ver. (17), que vai falar da ressurreição. Como somos favorecidos com a ressurreição de Cristo? Pronto. Primeiro, pela ressurreição, Cristo venceu a morte para nos tornar participantes da justiça que Ele conquistou para nós pela sua morte. Segundo, pelo seu poder, nós também somos acitados para uma nova vida. Terceiro, a ressurreição de Cristo é para nós a garantia da nossa ressurreição gloriosa. Amém. E aqui o diácono Ronaldo para orar pela pregação. Obrigado, meu Deus,
Amém. Amados irmãos do Senhor Jesus Cristo, todos aqueles que nos ouvem agora, graça e paz. Você ouviu a saudação do Senhor hoje? E aí? E você pode ver que essa saudação, em primeiro lugar, vem do Deus Trino, pois somos recebidos por Deus Pai, pelo Deus Espírito Santo e pelo Deus Filho. O Senhor Deus, em toda a sua glória, dirige-se a nós, o Deus eterno, o Deus fiel, o Deus soberano, através dessa saudação. E em segundo lugar, também vemos o verdadeiro milagre. Somos recebidos por este grande Deus com uma declaração de graça e paz. A saudação de Deus para nós é muito mais do que um passageiro, olá, ou como vai. Essa saudação é uma declaração do rico favor de Deus para conosco. Vemos isso no Salmo 24. Ao nos encontrarmos com Deus, temos certeza de que o único Deus verdadeiro nos ama e que desfrutamos de paz com Ele e da obra salvadora de Jesus Cristo. Então, irmãos, há muita coisa envolvida nesta saudação que recebemos todos os domingos. E nessa saudação vemos a obra do Filho, né? E nesta também sabemos que a Bíblia fala que esse Cristo que ressuscitou, Ele é o primogênito entre os mortos. Está lá em Apocalipse 1, ele fala. O que significa que Cristo é o primogênito? O primogênito dentre os mortos. Este é um dos títulos gloriosos do nosso Salvador, o título daquele que venceu o último inimigo e alcançou a vitória para o povo de Deus. Veja aí. É disso que trata o dia do Senhor 17. Ele trata da ressurreição de Cristo. Ele diz, né, que Cristo é o primogênito dos mortos. Então eu prego a palavra de Deus para vocês no seguinte tema: cremos em Jesus Cristo, o primogênito dos mortos, ou entre os mortos. Primeiro, Cristo ressuscitou dos mortos. Segundo, Cristo ressuscitou dos mortos para que também nós sejamos ressuscitados. Então, irmão, Cristo ressuscitou dos mortos. Quando o catecismo aborda a ressurreição de Jesus, veja, você pode pensar que está esquecendo alguma coisa. Como quase todos os artigos do Credo dos Apóstolos, o catecismo aborda primeiro o fato do que é descrito, o que você confessa quando diz que ele foi concebido, que ele sofreu, que ele foi crucificado, que ele morreu e que ele foi sepultado. Mas agora não. Começa o que aconteceu em seguida, quando ele fala da ressurreição de Cristo. No domingo 17, o catecismo vai direto ao resultado, à consequência da ressurreição. Ele já diz logo como a ressurreição de Cristo nos beneficia. Ele não explica a ressurreição, não vai atrás de dar, como se fosse a prova da ressurreição. Ele vai falar já no que ele nos beneficia, do que essa ressurreição nos beneficia. Não considera de forma alguma o evento real da saída de Cristo do túmulo. A linha de pensamento parece ser a seguinte: não faz sentido negar que Jesus
negar que Jesus ressuscitou. Todos sabem que ele ressuscitou. E aí? Então, como a ressurreição nos ajuda? Tão confiante de que Jesus ressuscitou, o catecismo vai direto à aplicação, ao modo como a ressurreição tem poder salvador. Olha aqui a ideia. A ressurreição tem poder salvador. Como veremos, esse mesmo movimento se encontra no título especial de Cristo, o primogênito dentre os mortos. Este título faz uma ligação direta entre as glórias do nosso Salvador e a forma como ele nos redime. Em resumo, porque Jesus não está mais morto, nós também não estamos mais mortos. Porque Jesus vive, nós também vivemos. Mas chegaremos a este ponto detalhadamente. Ou seja, quem creu em Cristo ressuscitou. Olha aí. Quem creu em Cristo ressuscitou. Claro, primeiramente espiritualmente. Que é a principal ressurreição. A principal ressurreição é a ressurreição da regeneração. A primeira pergunta que temos sobre este título é em torno da ideia de ser primogênito. Aqueles que são os primogênitos em nossas famílias, hoje gostam de pensar que eles são mais importantes. Nós sabemos que no Antigo Testamento isso era verdade. O primogênito era o filho especial. Ele tinha um lugar especial, ele tinha privilégios. Mesmo de acordo com a lei, o primogênito deveria receber tratamento especial. Isso está em Deuteronômio 21. Está escrito que um homem, no dia em que oficialmente entrega seus bens terrenos a seus filhos, reconhecerá o primogênito, dando-lhe porção dobrada de tudo que possui. Por ser o primeiro a nascer dos pais, ele seria o principal herdeiro da herança. Por isso se tornou uma questão importante que em qualquer família que tivesse os direitos do primogênito. Você se lembra da história de Jacó e Esaú? Ser primogênito significava ter benefícios e honras acima dos outros. O primogênito é alguém que desfruta de um lugar especial. É por essa razão que Deus diz sobre o povo de Israel em Êxodo 4. Olha como é que Deus fala em Israel, em Êxodo 4, 22. Israel é meu filho, o meu primogênito. Não que Deus tivesse outros filhos e Israel fosse apenas o primeiro de muitos. Mas primogênito aqui significa que Deus reivindicou Israel e o honrou grandemente. De fato, havia uma herança maravilhosa para aqueles que eram primogênitos em Israel. E então chegamos no Novo Testamento e encontramos Cristo chamado de primogênito entre os mortos. Olha aí, ele é o primogênito entre os mortos. E começamos a entender a importância disso, pois nos fala da grandeza e da glória de Cristo. Olha aqui, a grandeza e da glória de Cristo. O primogênito tinha que ser honrado acima de todos os outros filhos. Ou filhos, né, também, né? Todos os outros filhos. Apocalipse 1 fala isso, né? Que ele fala, que ele Apocalipse, se você for ler, ele vai falar que Cristo é o primogênito dos mortos. E Colossenses, como nós lemos, também falou disso. Pode ver. Nesse capítulo, como Paulo faz com mais frequência em suas cartas, ele oferece uma oração pelos crentes aos quais escreve. Está falando de quê? Colossenses 1. E quando isso, Paulo irrompe um hino de louvor à glória e à grandeza de Cristo. Ele louva Cristo por duas coisas. Olha aqui. Ele diz sobre Cristo, Paulo em Colossenses 1, que ele é sua supremacia na obra divina da criação. Cristo.
e sua supremacia na obra divina da redenção. Tá, então Paulo louva a Cristo como primogênito dos mortos e sua supremacia na criação e na redenção. Em ambas as ocasiões, observe que Paulo descreve Jesus Cristo como primogênito. No versículo 15, Paulo diz que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. É claro que esse primogênito de toda a criação não está falando que Cristo é o primeiro a ser criado. Não existe isso. Cristo não foi criado, ele é criador. Não foi criado. Primogênito aqui é porque ele está relacionando o direito dele de o quê? De representar o seu povo Israel como mais elevado, como rei de Israel, o rei dos reis. Então, o primogênito é a posição dele, não a criação dele. Mas lembre que a palavra primogênito significa mais do que uma ordem de nascimento, tá vendo? Não está falando propriamente de ordem aqui, claro. Mesmo que no sentido normal, primogênito significa o primeiro nascido. Ela se refere a alguém com uma posição exaltada e grande honra, acima de todos. Paulo não está dizendo que Jesus foi o primeiro a ser criado. Olha aí. Pois veja que no versículo seguinte ele diz que ele é aquele por quem todas as coisas foram feitas. Como é que Jesus fez tudo e é criado? Jesus foi o agente de Deus na união de toda a criação. Ele é a cola que mantém tudo ligado. Momento a momento, Cristo sustenta todo este mundo. Aí Cristo sustenta todo este mundo. Por isso nada acontece sem Deus sim aceitar. Aí, ó. Mesmo que venha dos homens, nada acontece se Deus não aceitar. Se Deus entende que os homens estão querendo fazer uma coisa, mas ele diz, eu não aceito isso, não acontecerá. Nem mesmo em relação à salvação, nem em relação às outras coisas. E isso já foi profetizado sobre Cristo no Salmo 89. Ali Deus fala do grande rei da linhagem de Davi. E ele diz, eu farei meu primogênito, o mais elevado dos reis da terra. Aqui. Este é Cristo, nosso rei. Ele é o líder na criação e é o líder na redenção. Ele é que manda em todas as coisas. Em Colossenses, Paulo diz que ele é a cabeça do corpo da igreja. Olha aqui agora, falando da igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Lá está novamente o termo que estamos estudando. Então, o que significa que Jesus é o primogênito dos mortos? Mais uma vez, vamos primeiro dizer o que não significa. Não é que Jesus tenha sido a primeira pessoa a ressuscitar dos mortos. Nós sabemos que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, muitas pessoas ressuscitaram. Inclusive Lázaro, se lembra o amigo de Jesus, Lázaro? Jesus não foi o primeiro a ressuscitar, mas a sua ressurreição é única, pois ela traz e muda todas as coisas. Olha aí o que é a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo, ele muda todas as coisas. Ou seja, a ressurreição de Cristo significa que Deus está fazendo uma nova criação. Olha aqui como é interessante. Então, todo dia do Senhor, nós celebramos a nova criação de Deus, que começa com a conversão do pecador. Aí, ó. Todo domingo, o culto é só para glorificar ao Deus Criador e ao Deus Salvador, e que agora faz uma nova criação. E essa nova criação, ela será realmente plena quando, irmãos? No retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na segunda vinda.
Aí. Então ele é o primogênito entre os mortos, num sentido muito especial, num sentido muito elevado, num sentido muito exaltado. Não apenas para, como uma pessoa estiver no hospital, aqui agora, a pessoa está no hospital, aí você orou, ele estava morto e ressuscitou, pronto. Mas continuou com o mesmo corpo, com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, apenas que nesse momento não partiu para o túmulo. Não, com Cristo não. Cristo está mudando tudo, agora tudo no tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus. Com Cristo, Satanás foi derrotado. Com Cristo, a morte também foi removida. Mas vemos claramente que ainda a morte existe. Então, mostrando que é no tempo de Deus. E é por isso que Paulo, logo após descrever Cristo como o primogênito dos mortos, continua explicando o resultado surpreendente da vida e obra de Cristo. Por meio dele, Deus reconciliou consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Aqui, em Cristo, Deus já fez toda a obra. Aí, por isso que ele disse, está consumado. Mas tudo no tempo de Deus. No tempo de Deus. Por meio da sua obra salvadora, o Senhor Jesus inicia uma nova era. Olha aqui, nova era. Só que essa nova era começa com Deus chamando o pecador à vida. A vida espiritual em Cristo. A vida de salvação em Cristo, a vida de fé, a vida de arrependimento. Aí, Deus está mudando todas as coisas. Ela inicia a era da salvação. Olha qual é a era que nós estamos. A era da salvação, está vendo? Só unicamente da salvação. Não é de mudar a plenitude de tudo que está aí. A era da salvação, de salvar o pecador e deixar ele entrar no reino de Deus pela fé. Quando Jesus ressuscitou do túmulo, o Pai declarou que o sofrimento e a dor do seu filho eram suficientes. Este foi o selo divino de aprovação. Esta foi a certificação de que todos precisavam. A ressurreição de Cristo significa que ele realizou uma obra perfeita. Ele engoliu cada gota do cálice do julgamento de Deus. Suportou cada segundo da sua morte eterna. O túmulo vazio significa que o Pai aceitou o pagamento que o Filho fez. Está aí. Só um homem fez a vontade de Deus, Cristo. Ninguém fez e faz a vontade de Deus, só Cristo. Nós apenas fazemos a vontade de Deus se cremos em Cristo e lutamos para servir. Só isso, mais nada. A gloriosa ressurreição de Cristo significa que o Pai está satisfeito com o Filho. Olha aí, está satisfeito com o Filho, só existe um Filho, Cristo. Nós somos filhos por adoção, mas só existe um filho, Cristo. E a boa notícia é que podemos compartilhar do que Cristo fez. Olha aqui. Pode-se dizer que ele é o primogênito que recebe a herança da glória, toda honra, bênçãos, riquezas, louvor, poder estão com Cristo. Pela fé tudo é nosso. Olha aqui. Então tudo que Cristo é, tudo que Cristo tem, pela fé é nosso. Mas nós temos que aguardar com paciência esse novo mundo que virá. Por sua ressurreição ele venceu a morte para nos fazer participantes da justiça que ele obteve por sua morte. Não é o que diz em Romanos 4, 25, não? Ele morreu por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Aí.
Você só é justo se você creu em Cristo. Pode fazer, até tentar fazer alguma coisa boa aí neste mundo, mas você não tem justiça para Deus nem olhar para você sem Cristo. Não adianta. Cristo aceitou dos mortos e permanece vivo para sempre, para que possamos compartilhar a sua vida e glória. Não tivemos nada a ver com isso. Tá vendo? Ele disse que nós não fizemos nada para isso. Não tivemos nada a ver com isso, mas Ele nos dá gratuitamente a salvação e tudo que Cristo tem como recompensa. Nem sequer comparecemos à corrida, mas compartilhamos da sua vitória. Agora, quando Deus olha para nós, Ele diz: vocês são meus filhos e filhas amados, em vocês me comprazo. Pela fé em Cristo, citados, já passamos da morte para a vida. Olha aqui, irmão. Olha aqui. Então, irmão, devemos falar para o mundo isto: só Cristo pode salvar o mundo. Só Cristo pode e vai mudar todas as coisas. Agora esperemos com paciência. E Ele também ressuscitou para que também nós possamos ressuscitar, ou seja, se há um primeiro, você sabe que também haverá mais. Essa é a dica tentadora que vemos no título primogênito. É uma dica de que Jesus iniciou algo grandioso. Ele é o primeiro a ressuscitar na nova era. Aí, por incrível que pareça, a nova era começou com 2000 anos atrás. Mesmo com o mundo desse jeito. Mostrando claramente que a nova era quer dizer você ser salvo. Você ser salvo é a mudança. Mais nada. Você ser salvo é a mudança. Você não ser salvo é uma catástrofe. Você está vivendo e vai viver depois. Então, irmãos, ao citar em Cristo é tudo de bom. Olha aí, recitar, claro que aqui ele está falando a fé, recitar no sentido da fé. Vemos isso em 1 Coríntios 15, este capítulo tem sido chamado o capítulo da ressurreição. Nele o Espírito explica poderosamente o fato e o significado da ressurreição de Cristo. Ele cita com veemência que Jesus teve que ressuscitar. Se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação e a nossa fé é vazia e vã. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, vocês estão ainda nos vossos pecados. Pode ver que a Bíblia todinha fala assim só da necessidade de salvação do pecado. Não é da necessidade de nada aí que está nesse mundo. O cristão só precisa de Deus e da salvação. Não de nada. Claro que Deus sabe que você precisa comer todo dia, lógico. Mas ele precisa mesmo é da salvação. E mais nada. E se Cristo não aceitou, é vã a vossa fé. Em outras palavras, se não há ressurreição, se não há um domingo 17, vocês devem rasgar todo o catecismo. Vocês devem rasgar todo o Novo Testamento, pois a Bíblia não serve se não há ressurreição, se Cristo não ressuscitou e se você não for ressuscitado para a vida eterna. Mas, irmãos, há salvação. Mas, irmãos, há ressurreição. Mas, irmãos, Cristo ressuscitou. E também você ressuscitou espiritualmente pela fé. Aqui, se você está aqui convicto da salvação, convicto da sua fé, convicto que você conhece Deus, convicto que você serve a Deus porque você quer, não é por interesse a isso ou aquilo, ou a coisa lá fora, não. Você serve aqui a Deus porque você quer. Que quem nasceu de novo serve a Deus porque quer, não é? Então, se você serve a Deus porque você quer, você ressuscitou.
E vai citar no sentido do corpo, finalmente. Isso, irmãos, é o que é a salvação em Cristo. Para explicar como isso nos impacta, há uma outra metáfora relacionada àquela que estamos examinando. Ela aparece no versículo 20 deste capítulo, está falando de Colossenses, né? Agora Cristo ressuscitou dos mortos, 1 Coríntios 15, né, que fala da ressurreição. Agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque a morte veio por um só homem. Olha quem foi, a morte veio por quem? Por Adão. A ressurreição vem por meio de Jesus Cristo. Aí, você ressuscitou espiritualmente, você quer um milagre maior do que esse? Você quer uma mudança maior do que essa? Todos estão caminhando para a morte eterna, se não ressuscitarem em Cristo, agora, pela fé. E, retando pela fé, com certeza vai ressuscitar no final de tudo. Então você quer um milagre maior do que esse? Por isso Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Ter vida em abundância é ressuscitar dos mortos, é ressuscitar pela fé em Cristo espiritualmente. Agora Cristo ressuscitou dos mortos, foi feito as primícias dos que dormem. Ele não é apenas o primogênito, ele é a primícia dos que dormem. Olha aí, irmãos. Isso nos leva ao Antigo Testamento. Vocês se lembram que os israelitas eram um povo agricultor. E cada ano eles entregavam as primícias da colheita a Deus. Olha aí. Por quê? Porque eles reconheciam Deus como o doador de todas as bênçãos. Então, quando você entrega a sua oferta aqui, na casa de Deus, você está dizendo: Deus é que me deu isso. Deus é que me dá isso. Deus é que me deu o meu emprego. Deus é que me deu capacidade para estudar e ganhar ter o meu trabalho. Quando você oferta com fidelidade, com generosidade, Deus é que me deu isso. E as primícias. Você entrega as primícias. Após aquele primeiro dia no campo, passada a colheita, os israelitas separavam uma grande porção para levar para a adoração. Olha aqui, irmãos. Honrar a Deus com seus bens é para aqueles que ressuscitaram dos mortos. Na igreja local, não como obrigação, mas como uma alegria. Eram as primícias oferecidas a Deus como símbolo de toda a colheita, assim como a entrada que se dá ao comprar uma casa. As primícias eram a garantia. Olha aí. Então, em Cristo, quando Cristo ressuscita, Ele é as primícias dos que dormem. Ou seja, com a ressurreição de Cristo também, Deus está dizendo: vocês que morrerem em Cristo também ressuscitarão. Aí a ideia. Está vendo? Portanto, Jesus é as primícias dos que dormem, irmãos, olha aqui. Isso significa que ele é o começo do que está por vir. O jubiloso evento da ressurreição foi o primeiro e emocionante dia da colheita. Mas é apenas um sinal do que há por vir. Do que está por vir. A ressurreição de Cristo é a própria garantia de Deus de que aqueles que creram nele, mesmo que morram, ainda viverão. Tá, você tem que mostrar você tem que mostrar às pessoas esse evangelho da ressurreição. Não adianta querer lutar com um mundo que está morto. Eu digo não querer lutar no sentido de achar que vai mudar as coisas pelos homens. O mundo está morto, todos estão mortos. Não tem como dizer diferente aqui. Todos estão mortos. Inclusive muitos dos nossos familiares, se não se converterem, se não creram realmente. Por enquanto, o cristão ainda morre, claro, fisicamente. Todos nós morreremos, a menos que Cristo volte antes. Ele quer dizer que se você tiver Cristo voltar daqui a 1 ano, você ainda estiver vivo,
Nesse sentido, você não morreu, fisicamente, claro. Mas não há necessidade de uma tristeza para aqueles que já morreram em Cristo. Cristo já ressuscitou, e todos que estão nele ressuscitarão. Para a salvação, esta é a ideia, é a ênfase principal. Ressuscitarão para a salvação, porque todos ressuscitarão, mas uns para a morte eterna, e outros para a glória eterna. Está lá em Daniel 12. Esse, irmãos, é que é o evangelho da salvação, o evangelho da ressurreição. Olha aqui, amados, se realmente depositamos nossa fé em Cristo, então não há motivo para tristeza. Olha aqui, o mundo passa, está vendo? Ó? E os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aí, a única mudança é você se vir a Deus e lutar para fazer a vontade de Deus. Olha isso. A única mudança é essa. Mesmo que estejamos em nossos túmulos no dia do seu retorno, Cristo não nos abandonará lá. Mesmo que tenhamos apodrecido a ponto de ficarmos irreconhecíveis, Cristo não nos deixará ver a decadência para sempre. Mesmo que já tenhamos retornado ao pó, Cristo nos dará uma nova vida. Lembre-se que essa ressurreição, Cristo mostrou o seu poder. Veja bem, para a filha do chefe da sinagoga, ele disse: menina, levanta-te. Pense no filho da viúva de Naim, jovem, eu te digo, levanta-te. Pense em Lázaro, ele disse: Lázaro, vem para fora. Ou seja, irmãos, a verdadeira salvação é ressuscitar. Ressuscitar já agora, pela fé em Cristo. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o coração. Se hoje ouvires a sua voz, creia e ressuscite. Vendo? Aguardamos o dia em que Jesus mostrará a sua plena autoridade sobre a morte. Ele mudará todas as coisas. Ele restaurará este mundo que jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Mesmo com 2 milhões de cristianismo, o mundo jaz no maligno. Continua do mesmo jeito. Só sai desse estado quem ressuscita. Só isso. Então, irmãos, temos a verdadeira salvação. Aguardamos o dia que Jesus mostrará a sua plena autoridade. Com apenas uma palavra da sua boca, ele curará toda a destruição deste mundo causado pelo pecado. Com apenas uma palavra, ele modificará todas as coisas. Com apenas uma palavra, o reino de Deus, sim, estará em plenitude. Aí, segunda vinda. Tenhamos paciência. Com apenas uma palavra, quando ele vier, que diz que todo olho verá, está na Bíblia. Ele vai mudar todo este mundo. Apenas uma palavra. Não é com armas, com apenas uma palavra. Então, irmão, que grande esperança temos em Cristo. Falamos sobre como os descrentes conseguem, olha aí, fazer isso. Eles não têm certeza para o amanhã, nem confiança para a eternidade. E falando sério, como alguém pode encarar as realidades supremas? Como um descrente pode lidar com a morte? Olha aí, irmãos. O que ele pode realmente dizer quanto mais uma vida termina? Algumas pessoas temem a morte e fogem dela, outras parecem ignorá-la. Ele diz: eu nem vou pensar nisso. Outras pessoas se apegam a uma falsa esperança, por meio de uma fé ingênua. A morte é apenas uma passagem para um ciclo da vida.
Não acredite em mentiras. Reencarnação não existe. Não acredite em mentiras. Ou é Cristo e você ser ressuscitado, ou é não Cristo e você está morto em delitos e pecados e continuar morto. E se a nossa esperança não estivesse fixada em Cristo, poderíamos ecoar as perguntas de Coríntio. Qual o sentido? Por que servirá a Deus se não há ressurreição? Por que crer se não há ressurreição? Por que não desistir agora mesmo? Você pode entender porque aqueles que não conhecem a Deus dirão uns aos outros: vamos comer, beber e nos divertir, porque amanhã vamos morrer e tudo estará acabado. Está aqui, ó. Amados, podemos muito bem viver assim também. Se Cristo não ressuscitou, viver para hoje e esquecer a eternidade. Mas na verdade, Cristo ressuscitou. Olha aí. Isto muda tudo. Aí, ó. Mais uma vida muda quando nos unimos a Cristo. Aí, é só a união com Cristo que muda. Pela fé nele estamos no caminho da glória. Pela fé nós não trabalhamos em vão. Pela fé nós temos uma vida eterna. Olha aqui, irmãos. E nós temos a vitória hoje, pois Cristo já nos fez citar e nos colocou nas regiões celestes. Olha o que ele está dizendo aqui. Nós também somos citados para a nova vida. Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Deus, estando nós mortos em transgressões, nos vivificou juntamente com Cristo. A palavra aqui, vivificar, quer dizer que nós já ressuscitamos em Cristo. Como é que vamos morrer de novo? Você entendeu aqui? Nós já ressuscitamos. É fé, está dizendo, Efésios 2. Como é que morre de novo, já tendo ressuscitado? Que aqui é a ressurreição de Cristo, que é o autor da vida. Por seu Espírito, Cristo nos ordena sair das nossas sepulturas espirituais. Olha aqui, aqui. A nova criação já começou. O novo mundo já começou. Então, o novo mundo é a salvação em Cristo. Aí o novo mundo, de maneira geral, você tem que esperar na segunda vinda. Vemos o poder assustador de Cristo quando uma pessoa se levanta e aceita o Salvador pela fé. Vemos isso quando uma pessoa aceita humildemente a palavra de Deus. Vemos isso quando uma igreja se levanta e dá graças a Deus todos os domingos, olha aí. E prega o evangelho a toda criatura. Vemos o poder ressuscitador de Cristo quando as pessoas se dispõem a servi-lo. Aí. Olha aí, irmãos. Olha aí. E vemos que a nova vida em Cristo como um milagre da ressurreição. A nova vida em Cristo é um milagre da ressurreição. E por isso devemos ter 3 atitudes. Primeiro, devemos nos tornar profundamente gratos pela graça de Deus e pela sua salvação. Segundo, ver a nova vida como um milagre deve nos deixar ansiosos para trabalhar, para servir a Cristo, mesmo que o mundo não conheça Deus. Aí. Terceiro, ver a nova vida como um milagre, está vendo? Nós temos um milagre, a ressurreição em Cristo. Nos lembra daquele ensino abençoado que encontramos nos canos de Dort, a perseverança dos santos. Todos aqueles que ressuscitaram em Cristo, falando de Efésios 2, a citar espiritualmente, todos aqueles que ressuscitaram em Cristo, não poderão morrer mais, nem espiritualmente,
e morrendo fisicamente, vão ressuscitar também. Aí, a perseverança do santo quer dizer, se você ressuscitou pela fé em Cristo, você pode abandonar o Senhor? Não, não pode. Não pode. Quem abandonou é porque não ressuscitou. Não é não? Olha a situação. Temos a perseverança dos santos, que é uma obra também do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, quão bela é a saudação do Deus Trino, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Que o Senhor nos abençoe. Amém.